Resolva problemas com amor. Texto temático: mantenham a paz uns com os outros. Marcos 9:50. Você já parou para pensar nos relatos da Bíblia sobre pessoas que tiveram problemas entre si? Já nos primeiros capítulos de Gênesis encontramos alguns desses casos. Por que esses relatos estão na Bíblia? Eles nos ajudam a ver por que precisamos manter a paz. Eles também nos mostram como fazer isso. Essas pessoas eram imperfeitas como nós e tiveram problemas como os nossos. O exemplo delas pode nos ensinar o que fazer e o que não fazer quando passamos por situações parecidas. Em contraste com o que vemos no mundo, Jesus disse que precisamos nos esforçar para manter a paz. Devemos fazer isso mesmo quando parece que vamos sair perdendo. No Sermão do Monte, ele deu excelentes conselhos sobre o que fazer quando há desentendimentos. Por exemplo, ele disse para seus discípulos serem mansos, pacificadores, eliminarem sentimentos de raiva, resolverem rapidamente os problemas e amarem seus inimigos. Nossa adoração a Deus envolve orar, assistir às reuniões, pregar e outras coisas. Mas nada disso terá valor se nos recusarmos a fazer as pazes com nossos irmãos. Não podemos ser amigos de Deus se não queremos perdoar os erros dos outros. Lucas 11:4 diz: E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós mesmos também perdoamos a todo aquele que está em dívida conosco, e não nos leves à tentação. Efésios 4:32 diz: Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Uma pessoa amorosa não leva em conta pequenas falhas de outros. Provérbios 10:12 diz: O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. 1 Pedro 4:8 diz: Acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Jeová acha bonito quando uma pessoa deixa passar uma ofensa. Então, se você achar que alguém o tratou mal ou com falta de respeito, a primeira coisa a se perguntar é: será que eu posso deixar isso para lá? Preciso mesmo criar caso com isso? Todos nós tropeçamos muitas vezes. Tiago 3:2. Digamos que você ofendeu um irmão com algo que você disse ou fez. O que você deve fazer? Jesus disse: Se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali na frente do altar e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. Mateus 5:23 e 24. Siga o conselho de Jesus e converse com seu irmão. Mas qual deve ser seu objetivo ao fazer isso? Não é colocar parte da culpa na pessoa. A ideia é você admitir o seu erro e fazer as pazes. Ficar em paz com nossos irmãos é a coisa mais importante. O objetivo do Conselho de Jesus é nos ajudar a resolver um problema com amor. Então podemos obedecer o que Jesus disse por fazer o seguinte: 1. Tentar resolver o assunto sem envolver outras pessoas. Talvez seja necessário conversar com a pessoa mais de uma vez. E se isso não resolver o problema? 2. Converse com o irmão junto com pessoas que viram o que aconteceu ou junto com pessoas que podem ajudar a decidir se o que o irmão fez realmente foi errado. Se você conseguir resolver o problema com a ajuda dessas pessoas, você ganhou o seu irmão. Mas se você não conseguir fazer as pazes depois de várias tentativas, então, 3. Você deve levar o assunto aos anciãos. Enquanto forem imperfeitas, as pessoas vão acabar magoando umas às outras. O discípulo Tiago escreveu: Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago 3:2. Então, para resolver desentendimentos, precisamos fazer de tudo para manter a paz e nos empenhar por ela. Se fizermos isso, vamos ter um bom relacionamento com nossos irmãos e ajudar a congregação a ficar unida. E o mais importante,
Vamos ter uma forte amizade com Jeová, o Deus que dá paz. Romanos 15, 33. Essas são as recompensas de quem resolve problemas com amor. Perdão. O que significa? Perdoar significa esquecer uma coisa ruim que alguém disse ou fez e deixar para lá o ressentimento. Mas isso não significa que você precisa fingir que nada aconteceu ou que aquilo que a pessoa fez não foi tão grave assim. Quando você ama uma pessoa, você não se concentra nos defeitos dela, mas se esforça para ver a pessoa que ela está tentando se tornar. Aaron. O que você pode fazer? Pare e pense. Da próxima vez que seu marido ou esposa magoar você, pergunte-se: será que eu estou sendo sensível demais? O que aconteceu foi tão grave assim? Preciso mesmo de um pedido de desculpas ou posso simplesmente esquecer o assunto? Conversem um com o outro. Na maioria das vezes, levamos quanto tempo para perdoar um ao outro? O que podemos fazer para perdoar mais rápido? É fácil perdoar quando os dois estão errados, mas é muito difícil fazer isso quando parece que apenas o outro errou. Nesse caso, aceitar um pedido de desculpas e perdoar exige muita humildade. Kimberly. O que a Bíblia diz? Resolva rapidamente as questões. Mateus 5:25. Guardar ressentimento pode fazer mal à sua saúde, tanto a do corpo como a da mente. Além disso, pode prejudicar o seu casamento. O perdão pode apagar as chamas de uma discussão. Fim do artigo. Assim como um oleiro pode moldar o barro como quiser, Jeová tem autoridade para moldar nações. Jeremias 18:6 diz: será que eu não posso fazer com vocês o mesmo que esse oleiro fez, ó casa de Israel? Diz Jeová. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. E ele também tem autoridade para moldar cada um de nós. Mas Jeová não obriga ninguém a fazer mudanças. Nós temos que querer e deixar que ele nos molde. Se somos obedientes como Daniel, mostramos que queremos ser moldados por Deus. Neste artigo, vamos responder 3 perguntas. 1. O que pode tornar difícil aceitarmos os conselhos de Deus e sermos moldados por Ele? 2. Que qualidades devemos ter para continuar sendo moldados por Deus? 3. Como os pais podem ajudar seus filhos a serem moldados por Deus? Se queremos continuar a ser moldados por Jeová, precisamos proteger nosso coração de 3 coisas. 1. O orgulho. 2. O costume de fazer coisas erradas. E 3. A falta de fé. Essas 3 coisas podem nos levar a desobedecer e a ficar contra Deus. Se formos orgulhosos, podemos começar a achar que somos melhores do que os outros. Isso pode nos levar a não aceitar os conselhos da Bíblia. Foi isso o que aconteceu com um ancião chamado Jim. Ele não concordou com os outros anciãos sobre um assunto. Ele conta: eu disse para os irmãos que eles não estavam sendo amorosos e saí da reunião de anciãos. Depois de uns 6 meses, Jim mudou de congregação, mas não continuou como ancião. Ele ficou muito chateado com isso. Ele tinha tanta certeza de que os outros estavam errados que parou de servir a Jeová. Os irmãos tentavam ajudar Jim, mas ele não aceitava a ajuda deles. Depois de 10 anos, ele voltou a servir a Jeová. Ele reconhece que foi orgulhoso e que culpava a Jeová pelo que tinha acontecido. Jim diz: eu não conseguia parar de pensar que os outros estavam errados. Isso mostra que o orgulho pode levar a pessoa a justificar suas atitudes erradas. Enquanto agir assim, ela não pode ser moldada por Jeová. E você? Já ficou magoado com um irmão? Já ficou triste porque perdeu um privilégio? O que você fez? Foi orgulhoso ou se esforçou em fazer as pazes com o irmão e em continuar fiel a Jeová? O Salmo 119, 165 diz: os que amam a tua lei têm grande paz, nada pode fazê-los tropeçar. Colossenses 3,13 diz: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro.
Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Aqueles israelitas morreram no deserto porque não tinham fé em Jeová e não seguiram as orientações dele. O que aprendemos disso? Aprendemos que precisamos examinar como está a nossa fé. Isso é importante porque estamos bem perto do novo mundo e nossa fé está sendo testada. Como podemos ter certeza de que ela está forte? Podemos pensar nas palavras de Jesus em Mateus 6,33. Pergunte-se: meus alvos e minhas decisões provam que confiam nessas palavras? Eu perderia reuniões ou serviço de campo para ganhar mais dinheiro? O que vou fazer se meu trabalho começar a me deixar muito cansado e sem tempo para as atividades mais importantes? Vou deixar este mundo me moldar e talvez até me fazer parar de servir a Jeová? Deus usa a Bíblia, a congregação e a pregação para nos ajudar a fazer a vontade dele. Quando lemos a Bíblia todos os dias e meditamos nela, Jeová consegue nos moldar da maneira que ele quer. Jeová disse para os reis de Israel lerem a lei todos os dias e fazerem uma cópia dela. Deuteronômio 17, 18 e 19. Os apóstolos também sabiam que ler a palavra de Deus e meditar nela era muito importante. Quando pregavam, incentivavam as pessoas a fazer isso. E quando escreveram alguns livros da Bíblia, eles usaram várias vezes as escrituras hebraicas. Assim como os apóstolos, nós também sabemos que é muito importante ler a Bíblia todos os dias e meditar nela. Isso nos ajuda a continuar humildes e a ser moldados por Jeová. De acordo com Isaías 64, 8 e 9, o profeta Isaías disse que os judeus que estavam presos em Babilônia iriam se arrepender e dizer: ó Jeová, tu és o nosso Pai. Somos o barro e tu és o nosso oleiro. Todos nós somos trabalho das tuas mãos. E disse que eles pediriam o perdão de Jeová. Como vimos, Jeová amava o profeta Daniel porque ele foi humilde e obediente. Se formos sempre obedientes como Daniel, Jeová também vai nos amar. E Jeová vai continuar a nos moldar usando sua palavra, seu espírito e sua organização. Vale a pena deixarmos Deus nos moldar. Assim, de acordo com Romanos 8, 21, no futuro seremos perfeitos filhos de Deus. Perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida. Perdoamos outros quando deixamos de guardar ressentimento. Além disso, abrimos mão de qualquer compensação pelas mágoas ou prejuízos que tivemos. Perdoar não significa fechar os olhos aos erros de outros. Na verdade, a Bíblia condena quem acha que ações erradas são inofensivas ou aceitáveis. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Deus perdoou pecados graves do rei Davi, mas não o livrou das consequências de suas ações. Deus até mesmo fez com que os pecados de Davi fossem escritos na Bíblia. Assim, eles são lembrados até hoje. Perdoar não significa desculpar todo e qualquer erro. Deus não perdoa pessoas que cometeram pecados cruéis e intencionais e se recusam a reconhecer seus erros, fazer mudanças e se desculpar com os que foram prejudicados. Pecadores que não se arrependem se tornam inimigos de Deus, e Ele não exige que perdoemos aqueles que Ele não perdoa. E se você for vítima de um ato cruel e a pessoa que fez isso se recusa a pedir desculpas e a admitir o erro? A Bíblia dá o seguinte conselho: deixe a ira e abandone o furor. Salmo 37, 8. Mesmo não desculpando o erro, você pode impedir que a ira tome conta de você. Confie que Deus julgará a pessoa. É muito consolador saber que em breve Deus tirará do nosso coração qualquer mágoa ou dor que tenhamos que suportar, por mais profunda que seja. 3. Coloque-se no lugar de outros. Todos nós somos imperfeitos. Gostamos quando outros nos perdoam. Por isso, também devemos perdoar outros. 5. Não demore. Faça esforço para perdoar o mais rápido possível, em vez de permitir que a raiva tome conta de você. Perdoe. Quando eu era criança,
Palavras ofensivas e brigas eram comuns na minha família. Eu não aprendi a perdoar. Mesmo depois de adulta, quando alguém me ofendia, eu guardava mágoa por vários dias e perdia o sono. O que é perdoar? Perdoar significa deixar para lá uma ofensa e não guardar ressentimento nem ficar pensando em vingança. Isso não quer dizer que vamos aprovar uma atitude errada, dando a entender que o erro não foi tão grave ou fingir que nada aconteceu. Em vez disso, perdoar é uma escolha amorosa e bem pensada que mostra que uma pessoa leva a sério manter a paz e ter um bom relacionamento com outros. Quem é perdoador também mostra sabedoria, pois entende que todo mundo erra ou peca em palavras e ações. É por isso que a Bíblia incentiva: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Colossenses 3,13. Aprenda com seus erros. Isso vai ajudar você a não repeti-los. Se você magoar alguém, admita o seu erro e não demore para pedir perdão. Fazer as pazes vai ajudar você a se sentir em paz. Um homem chamado Ron disse: "Eu não posso controlar o que outras pessoas pensam e fazem, mas eu posso controlar meus pensamentos e ações. Para ter paz, eu tinha que deixar de lado a mágoa. Assim como eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não podia estar em paz e guardar mágoa. Agora eu tenho uma boa consciência." Pontos principais: continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente. Colossenses 3,13. Perdoar resulta em melhores relacionamentos e paz mental, menos ansiedade, estresse e agressividade, mais saúde física, emocional e espiritual.